Então simbora, porque a Polícia Militar detalhou o esquema de segurança para o final de semana com clássicos em BH. Quem esteve lá? Gabriel Marques. Traz todos os detalhes agora, a partir de agora ao vivo. Me dá o Gabriel aqui. Deixa eu ver a face do gigante da informação. Alô, Gabriel Marques, como é que ficou definida essa... Eu estou até curioso, ô Guedes. Foi o que eu perguntei para a nossa colega do Metrópolis que aqui esteve. Perguntei para ela, falei assim, olha, eles vão se encontrar na rodoviária, eles vão se encontrar na estrada, eles vão se encontrar no aeroporto, eles vão se encontrar aqui, em restaurantes, hotéis, porque normalmente muitos torcedores vêm na sexta. O Ulisses vai narrar o jogo domingo, mas já está aqui hoje, porque Belo Horizonte é repleta de boas atrações. Diga, Gabriel, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para você, HG. Pois é, eu estou aqui na Praça da Liberdade, porque é pertinho de onde fica a sala de coletiva de imprensa da Polícia Militar, onde foram passados os detalhes. Bom, vamos começar falando então da Supercopa. Essa dúvida que você tinha, HG, o coronel Flávio Godinho respondeu pra gente, é o seguinte: em todo ponto onde o pessoal pode se encontrar, pedágio, posto de gasolina, local de alimentação, rodoviária, aeroportos, vai ter alguém da PM ajudando ali na fiscalização para tentar coibir qualquer tipo de conflito entre torcedores de Palmeiras e São Paulo. Bom, no caso das torcidas organizadas, é o seguinte: por volta das 8 da noite vai sair de São Paulo um comboio com torcedores, né, da organizada do Palmeiras, que vai vir em direção a Belo Horizonte. Esse comboio vai ser acompanhado durante todo o trajeto por viaturas tanto da PM de São Paulo quanto daqui de Minas. E quando chegar ao Mineirão, previsão por volta das 10 horas da manhã, o pessoal vai desembarcar e ficar lá tranquilo, comendo um churrasquinho, tomando uma cerveja, preparando para o jogo. De boa. Agora a galera do São Paulo vai sair, né, da organizada, vai sair por volta das 11 horas da noite e aí a previsão é desembarcar no Mineirão por volta das 1 da tarde. Então é bom já deixar a recomendação para o pessoal do quê? Cara, chegou no estádio, 1 da tarde, já prepara para entrar de uma vez, evitar qualquer dor de cabeça, vai lá curtir o jogo, ver como o Mineirão é bonito. E olha, informação importante para o torcedor que vai sair do interior, do nosso estado, de outros, qualquer lugar, também daqui de Belo Horizonte, acesso da torcida do São Paulo é pela Avenida Carlos Luz. Então ali, passando pelo Del Rey, Carrefour, por ali vai ser o acesso da torcida do São Paulo. Acesso da torcida do Palmeiras vai ser pelo Antônio Carlos e a Abraão Caram, aquele trechinho final. Então fica bem esperto para não misturar e acabar caindo no setor da torcida rival, HG. O Gabriel dando a entrevista, o Elton já está querendo comentar, Elton, então a palavra é sua. Não, desculpa, é porque assim, a gente está vivendo uma situação muito curiosa esse final de semana, né? A gente tem... Inédita, eu acho, né? A gente Só tem... uma situação contraditória. Eu fui bonzinho, né? Eu fui bonzinho. Contraditório, meu querido. Contraditório, contraditório. Porque no sábado... Pasquale, Porque no sábado não pode ter torcida no maior clássico de Minas Gerais. Não, Duas torcidas. duas torcidas. Não pode de jeito nenhum. Aí no domingo, eu escutando tudo que o Gabriel estava passando, todas as informações, e se a gente alterasse os nomes Palmeiras e São Paulo para Atlético e Cruzeiro, era a mesma organização que a gente viveu na década de 90, na década de 2000, para ter clássico meio a meio no Mineirão. Funcionou desse jeito o tempo todo. Então tá aí. No domingo, Minas Gerais, Belo Horizonte, a região metropolitana vai estar recebendo um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, com 50%. E no sábado, pelo falecimento das ordens públicas e também da boa vontade, diga-se isso, boa vontade de Atlético e Cruzeiro, um clássico com 100% de uma única torcida. Vou te surpreender. Põe o coronel Flávio Godinho aí falando, André, por gentileza, sobre essa questão da segurança no clássico. O exemplo é esse jogo. Um jogo meio a meio, em que a Polícia Militar vai garantir não só a segurança no estádio, mas a segurança nas rodovias. Então, a Polícia Militar, ela vai cumprir o que for determinado. Se é um jogo meio a meio, nós temos condição de cumprir. Se é um jogo 90-10, também para nós é indiferente. E se é um jogo de torcida única, para nós também vamos cumprir da mesma forma. Aconteceu, te explicando para a polícia aqui o que ocorreu. No primeiro jogo teve quebradeira. No primeiro jogo teve... Quebrado. Bom, primeira coisa. Teve 10% do Cruzeiro lá. Só que E aí, o Atlético... rolou uma quebradeira lá. Só que tem uma explicação que não justifica, tá? Não justifica, pelo amor de Deus. O Atlético, quando no espaço destinado ao Cruzeiro, colocou tela, igual lá no Allianz Parque, colocou tela, tapume, tirou porta de banheiro, constrangedor.
para as Sem papel torcedoras, higiênico. principalmente para as mulheres, né? no feminino? De No masculino e os banheiros. feminino. Masculino e Tirou feminino. portas dos Medir, banheiros. de quebrar, etc. Aí foi uma esculhambação. Mas isso, não que isso justifique, pelo amor de Deus. Mas aí rolou uma quebradeira. Aí quebraram vaso, catraca e arrebentaram toda a área da torcida visitante. Prejuízo de 200 mil, a gente está mostrando. O Cruzeiro não quis pagar o prejuízo. O Atlético falou, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, o Atlético propôs, o Cruzeiro aceitou. A partir de agora, então, vocês não vêm aqui mais e nós não vamos no Mineirão. E aí foi isso que aconteceu. A gente fica triste com isso. Obviamente que a coisa mais bonita do futebol é o torcedor. E um clube existe por causa do torcedor. Se não fosse torcedor, time que tem torcida pequena é insignificante. Essa é uma realidade. Então, o que acontece é o seguinte, mas não dá para você assinar essas situações e apoiar o vandalismo como ele é feito. O pior de tudo isso é não punir. A impunidade, ela permite com que o cara tenha força e coragem para repetir tudo novamente. Quando você pune exemplarmente, né, no caso desse quebra-quebra, dessas coisas que aconteceram, o que acontece? Tem exemplo, o cara vai pensar 2 vezes. Mas quando há impunidade, como eu acho que teve, né, pelo que a gente vê aí, o que acontece? Tá certo o Cruzeiro e o Atlético, infelizmente, de não permitir isso. Eu sou contra, eu gosto de clássico com torcidas, eu gosto com as 2 torcidas presentes, acho que isso tem um peso fundamental para o futebol, é importantíssimo, é bonito, o grito de gol, eu que sou narrador, eu sei como é que é, o grito de gol com grito de torcida é muito mais bonito, não é mesmo? Mas, infelizmente, pela impunidade, esse tipo de coisa vai se repetir. Tá certo, Cruzeiro e Atlético, e não aceitar e ter Você Paulista discorda, mas nessa. entende, né? É isso. Você Discordo, discorda, mas entende. mas eu entendo e compreendo isso. Mas então foi o que eu disse ontem, vocês brigaram comigo. Não, eu tô falando o resumo da ópera aqui. Agora, lamenta muito que seja desse jeito. por exemplo, Palmeiras e São Paulo, que foi falado aqui, se você me permitir. Eu, como convidado, acho que... Eu sou visita, você tem que tratar bem visita, aprenda Vai isso. te dar almoço daqui a pouco. Isso, né? Eu tirei almoço outro dia. Jantar eu te dei. Lá em São Paulo, que é bem mais caro que aqui. E no meu restaurante, Joga né? na Pô, cara, você você quebrou, vai hein? É o seguinte, então a situação é uma só. São Paulo e Palmeiras vêm decidir a Supercopa do Rei aqui. O que acontece que deveria chamar Supercopa Pelé, que eu acho que ficaria muito mais bonito que Supercopa do Rei. Porque um cara me informou, é do Roberto Carlos? Eu falei, não, é do Pelé. Do Reinaldo. Eu falei, do Jogar Reinaldo, no Mineirão. Reinaldo, tal, essas coisas. Então é o seguinte, o que eu observo é que não teremos problema de quebradeira, de quebrar isso, quebrar aquilo. O problema é o confronto dos torcedores na chegada, a BH, essa coisa toda, que lamentavelmente isso acontece. Se não acontecer, abre um precedente importantíssimo para o futebol de São Paulo. Porque se tiver paz, se não houver guerra, se não houver briga, isso aí será utilizado junto ao Ministério Público em São Paulo para provar que, nós estamos tentando fazer a paz. Então, se o torcedor quer, no clássico, ver o time dele jogar, porque não é a coisa mais imbecil do mundo você usar futebol para violência, né? Exatamente. Ou qualquer tipo de violência, ela é imbecil, né? Então, é o seguinte, se isso acontecer a paz aqui, que eu espero que aconteça entre Palmeiras e São Paulo, né? Porque um já emprestou o estádio para o outro, já existe uma relação. Parece que boa. Né? São Parece que vizinhos. boa, assim, são vizinhos de CT, tudo, um muro que divide ali. Então, acho que isso vai ser legal e vai ser utilizado para a volta das torcidas em clássico. Eu tive no Morumbi Portuguesa e São Paulo transmitindo e estava lá a torcida Portuguesa. Eles liberaram, porque eles não caracterizam mais, devido à queda da Portuguesa na história do futebol brasileiro, como clássico. Então, estava lá a torcida da Portuguesa e a torcida do São Paulo. Mas eu acho que isso aqui será um precedente, uma demonstração de que ainda há possibilidade de se recuperar o torcedor. O futebol tem histórias, pode ir, dona. Não, é só porque eu queria pegar o gancho, Luiz, que tem também uma coisa que até é menos falada nessas discussões, que é a diferença técnica também que existe no jogo até. Porque se a gente passa nas mesas redondas por todo o Brasil, defendendo que a torcida, a presença do torcedor faz a diferença para o time em campo também, Claro, sim. que também empolga o jogador joga melhor, aí o cara vai lá dar entrevista falando, maravilhosa torcida, que maravilha poder contar com o torcedor aqui. Então, se você tira uma torcida, você está afetando o jogo tecnicamente também. O jogador do Cruzeiro queria ter o torcedor lá apoiando ele também. Então, além da gente gerar todo esse problema no espetáculo, a gente também está afetando a partida diretamente, o desempenho até dos jogadores no campo. Tiago, eu preciso ouvir o Tiago Valu, que começou, mas foi atropelado pela carreta chamada Alexandre Dolaban. Pois não, Valu? Não, só eu acho que o posicionamento da polícia definitivamente as forças de segurança, BH Trans,
fazem, nesse momento, como Pilatos, né? Lavam as mãos com relação à não realização do clássico com 2 torcidas. Fica bem claro que é uma escolha dos 2 clubes, das pessoas que comandam tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, porque, e olha só, a respeito do que o Ulisses falou, lá em São Paulo não acontece desde quando, Ulisses? Clássico muito muito 4 tempo, anos, né? 5 anos, 4 anos. Belo Horizonte, Na época do Capês, não foi? Belo Horizonte, o principal mínima ideia. clássico da cidade, não é realizado com 2 torcidas e pode servir de espelho e de evento teste, digamos assim, para São Paulo voltar a ter exatamente. Gente, são coisas muito antagônicas, né? É, muito. Muito. Mas... É inacreditável. Só mais uma coisinha também. É um pouco confortável demais para a polícia militar também aparecer depois que a decisão foi tomada para falar que não, a gente garantiria tudo e tal, não sei o quê. Porque a gente já teve várias outras situações em que a polícia e o Ministério Público Sugeriram, também... né? Sugeriram eu tô ou com pelo você. menos resistiram à ideia de se ter 2 torcidas no estádio. Então aí depois que os clubes tomaram a decisão aparecer falando também, me parece confortável. Se eles já garantiam desde o início, poderiam perfeitamente ter feito essa declaração lá atrás. Já no início do ano, falando assim, ó, nós da Polícia Militar já estamos aqui avisando. O Campeonato Mineiro vai começar. Se os times tiverem interesse, nós vamos fazer com 2 torcidas. Você sabe que o dólar me alertou para uma coisa aqui, meus amigos, que algumas situações que ocorrem dentro de uma sala de reunião, muitas vezes do lado de cá, aliás, na maioria das vezes a gente não fica sabendo. Sabe aquele lance assim, não, dessa a gente sugere que não. Mas então vamos fazer o seguinte, para ficar bom para todo mundo, vocês digam aí vocês dois que vocês não querem, a gente fala que quer do lado de cá, você segura essa bronca aí. Sabe, eu estou dizendo que pode ter acontecido, não estou dizendo que aconteceu não, porque de fato eu já tinha falado aqui antes da decisão que o Coronel Trant já havia dito numa entrevista, aliás foram 2 entrevistas que me concedeu, dizendo que não, a polícia até prefere 50-50 e tal. A gente sabia que 50-50, isso é uma loucura, não dá para pensar nisso mais, mas é porque se os clubes não estão querendo 90-10, eu não vou me imaginar nunca. O último foi a Superliga, a Primeira Liga, né? Primeira Liga, né? O valor. A final do Não, a final Mineiro do de Mineiro, 22. a final do Mineiro de que é o 22, mando de da campo da federação. federação. A federação é outra Exato, também que não pode ser esquecida nessa história não, tá? Ela tá fingindo que é nem com ela, que não é um campeonato dela, que é Atlético e Cruzeiro válido pelo, Mas é por pelo isso, torneio mas é por intergaláctico isso de março. é que eu estou dizendo, porque se a federação diz não, pau na federação. Se o Ministério Público diz não, pau no Ministério Público. Se a polícia diz, olha, peraí, mas segurança é o direito do cidadão, é dever do Estado. Aí, só que a polícia diz que não, para nós tranquilo. O Ministério Público me parece que não se Também opôs, não se manifestou. A federação, é isso que o Valu falou. A federação né? nem Não tô entrou sabendo. na entrou na história. história. Nem E aí entrou na história. ficou para os clubes. Por quê? Porque se você. Eu fiz um vídeo no meu canal e pedi às pessoas para comentarem no final lá sobre o posicionamento de uma torcida só. Cara, eu vou te dizer que para mais de 90% dos atleticanos aprovando. Aprovando. E muitos cruzeirenses, curiosamente, dizendo que não é isso mesmo. Nós também não queremos ninguém lá no Mineirão, não. Porque se for para ir no Mineirão, no próximo jogo, para quebrar o Mineirão, para pagar o prejuízo, não, também não queremos. Então, assim, isso acabou convencendo muitos torcedores. É o caminho mais É o caminho curto, mais né? fácil. mais Acho fácil. que é mais fácil. Mais E fácil. eu tenho fé que isso aí não vai durar muito. Só que vocês ontem estavam agressivos comigo. Eu já estou acostumando, porque eu recebo isso aqui todos os dias. Desde o momento que eu chego na redação, eu sou agredido aqui diariamente. não é isso. Porque o Ulisses fala a mesma coisa que eu falei ontem, e com o Ulisses ninguém levanta a voz. Mas comigo ontem aqui, saiu gente até... Mas não levanta a voz para a questão da foram educação, eu sou levantadas visita. outras cara. questões. isso, né? Pô, só por isso. outras E eu acho que situações. São Paulo, 2017 e 2016 ficou sem torcida. Que começou a fazer com uma só? Com uma só. Então, se for 17, suponhamos. que eu tô Vai aí curioso? para 7 anos, cara. Tem uma curiosidade. 7 anos pra sem saber torcida organizada. posicionamento Aqui em dos Minas eu não clubes tenho sobre moral nenhuma. Eu mando mensagem pro povo, o povo não responde. Meus amigos. Vou falar pra você, viu? Você vai ver o carinho que você vai receber do povo mineiro só nos ver. dois Pô, estádios. Mas pode torcer pro Cruzeiro Aliás, lá na MRV. Que eu vou, Aqui. agora eu vou virar torcedor do Cruzeiro. Aqui, ó, Ulisses. Pode, vai o lá. doutor Marcos Cruz acabou de mandar uma mensagem. Professor, já que o Ulisses falou que a Arena MRV é meu rival, venceu, se ele precisar de uma ajuda jurídica, amanhã... Não, eu não... Pera. Marcos Cruz, falou, Primeiro passa meu um telefone abraço pro pra ele. doutor, um abraço pro doutor Marcos Cruz. Eu não precisarei, porque não foi eu que falei isso.
Eu quis entender o que Você só significava. Não, eu quis entender. E quem me explicou foram vocês. Porque eu chego em Belo Horizonte, entro no táxi, o cara olha pra mim e fala, o senhor veio transmitir o jogo no meu rival vencer? Eu falei, como? Eu não entendi nada. De novo tá contando essa história. Mas eu tô explicando que você tá falando que eu Audiência criei rotativa. isso. Audiência rotativa. Audiência rotativa é Ué, muito mas bom. você tá falando que eu falei, eu não falei, foi o taxista. Você sabe que O isso teu amigo taxista, como é que ele chama? Carlinhos, taxista. O Carlinhos. Aliás, isso é uma muleta nossa que a gente aprende no rádio, né? Quando você fala uma coisa que você está falando ela uma vez, duas, você vai repetindo, aí você fala, não, isso é para a audiência rotativa.